Oi, pessoal! Vamos para mais uma live com a Jéssica da Yubi Arquitetura, toda terça às 19 horas. Vamos falar hoje sobre iluminação. Só vou esperar a Jéssica entrar para chamar ela e a gente começar a nossa live. Vamos falar sobre os cômodos, né, os ambientes, qual a melhor maneira para iluminar cada ambiente da casa. Eu vou aceitar aqui a Jéssica. Começa. Oi! Oi! Deixa eu só ajeitar aqui. Tá me ouvindo bem? Sim, super bem. Então tá, Tá então vamos perfeito. começar a nossa live. Falar hoje sobre iluminação. Oi, esperar só o pessoal entrar um pouquinho. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo. Isso aí, pessoal. Vão colocando, Vão colocando as super dúvidas, tudo sobre. interagindo. É bem legal o tema de hoje sobre iluminação. É uma coisa que bastante gente tem dúvida ou que às vezes acha que não tem, mas vai ver que tem algumas coisas importantes que a gente vai comentar hoje. Sim. Vamos começar fazendo um parâmetro geral, né, da iluminação? Pode começar. Então, a gente vai falar sobre a iluminação porque, apesar de algumas pessoas não acharem que não é importante, ela é extremamente importante de acordo com o ambiente onde você vai empregá-la. Então, você vai perceber que o uso da luz, ele influencia diretamente no conforto que seu ambiente vai ter, ou na sensação que isso vai dar para você. É totalmente influenciativo, né? Digamos assim. Não sei se essa palavra existe, acho que sim, né? Então, às vezes, até na questão de fotos mesmo, né? Que é uma coisa que hoje com as redes sociais tá super em alta, né? Que é ter uma boa luz para tirar uma foto. Assim também funciona na arquitetura. É importante que você tenha uma boa luz para que o ambiente fique adequado para o seu tipo de uso. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre as tonalidades de luz, que são, a princípio, nas tonalidades, né, de entre amarelo e branco e quase azul, a gente tem os tons frios, os tons neutros e os tons quentes. Aí a Rosa vai até fazer uma demonstração para vocês, mais ou menos, de como que funciona essas tonalidades. Peraí. Aqui eu tô com uma luz neutra agora. Aí agora uma quente. Dá pra ver a diferença, né? Sim, dá super para ver. E agora a fria. Perfeito. Então a gente percebe claramente, né, as três tonalidades, que seria a neutra, que é de fato neutra, não influencia na tonalidade de como a luz, de como a cor é emitida, a tonalidade quente e a tonalidade fria totalmente. E a fria E aí, totalmente. pelo rosto dela, a gente já consegue perceber como isso diferencia a tonalidade da cor, como influencia nas outras coisas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como empregar cada uma dessas tonalidades de acordo com os ambientes. Sim, até vamos falar de loja. Você já foi naquele provador de loja? E aí você provou uma roupa, chegou em casa, você olhou, era outra coisa? Outra coisa, sim, isso influencia muito, porque entra nisso que a gente comentou, né? No provador, a luz é utilizada para valorizar aquilo. Então, a peça que você coloca, você vai ter uma noção de que está muito melhor do que estaria, por exemplo, na luz do dia, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Aí você compra, só que aí você chega em casa e vê que é diferente. Nossa, Exato. como já aconteceu isso? Tem até, se eu não me engano, é na Riachuelo hoje, que eles têm um provador com iluminação em LED, e aí você consegue alterar as tonalidades. E aí até tem, assim, um solzinho, um neutrinho e o frio, que eu não me lembro como que é representado. Mas aí você consegue ver exatamente como que isso funciona, né? Como vai ficar em cada ambiente. Então é super funcional, porque eles pensaram
na questão da iluminação até na hora da pessoa provar a roupa. Sim, não, bem melhor, né? Bem melhor, assim. Com certeza. Então, a gente vai falar um pouquinho dos ambientes, né? Qual que seria a iluminação ideal. E no final a gente vai fazer uma demonstração de como comprar a lâmpada também ideal para sua casa. Ou para o seu comércio, enfim. Vamos começar pela cozinha? Sim, vamos começar pela Cozinha, cozinha. Pode falar. pode falar também. A cozinha é um local de trabalho, né? A gente vai lá, a gente vai estar lá para fazer o nosso almoço e tudo, mexer com os alimentos. Então, o ideal é a luz neutra, né? Vamos dizer assim. Sim, porque a luz neutra é aquela que vai emitir fielmente a cor de todos os objetos. Então, o ideal é que você trabalhou com a luz neutra ou, no máximo, com a luz fria, porque ela também vai te trazer essa atenção Mas a luz para o que você quente está para fazendo. cozinha, não. Exatamente, luz quente não. Uma coisa que pode acontecer é de você ter, de repente, uma luz fria ou neutra como iluminação central, né, iluminação geral, e de repente ter uma iluminação pontual, quente ou neutra. Então, de repente, você pode iluminar a, a bancada, né? Ter uma iluminação ali no revestimento que ilumine a bancada com uma fita de LED ou algo assim, uma iluminação bem direcionada. Aí ela pode ser quente. Ou então, se você tiver algum pendente acima da bancada, isso pode ser quente. É. Mas a iluminação geral é importante que ela seja neutra, como a Rosa citou, ou fria. Porque, do contrário, como é iluminação neutra, ela tende a te trazer conforto e até, de certa forma, uma sonolência, algo assim, isso pode acabar influenciando nos trabalhos que você for realizar. Isso. Por isso que é Aí a Rosa importante. vai até mostrar aí para vocês, de novo, essa questão da tonalidade do frio. Deixa eu pôr aqui. Aqui a gente está na neutra, tá? Agora a gente está na iluminação neutra. Aqui a gente está na quente. Dá para ver certinho, né? Essa diferença. Sim, ficou mais amarelado. E agora, mais A branco mesmo. fria. É, Então, essa e a primeira, a neutra, são as ideais para utilizar em ambientes como a cozinha. sim. E aí, voltando, né, como a gente citou, se você quiser uma iluminação de destaque para, por exemplo, uma bancada ou uma ilha, algo assim, aí sim você pode trabalhar com a iluminação quente. Uma outra coisa que acontece também é você ter uma coifa ou um exaustor, enfim, que tenha iluminação. Geralmente, essa iluminação, ela tende a ser uma iluminação quente ou É, neutra. Porque ela vai valorizar, nesse caso, a cor do alimento, no sentido de deixar uma tonalidade mais atrativa, né? Digamos assim. sim, exatamente. Então, isso costuma acontecer. A mesma coisa quando você vai, né, para quem já foi, por exemplo, no Outback. Ele tem uma iluminação muito branda. E aí isso te traz, além do conforto do ambiente, né? Te deixa muito mais aconchegante ali e valoriza a tonalidade das comidas. Então, vai chegar um prato ali e você vai, assim, os olhos vão ficar brilhando porque a luz influencia também diretamente em como esse prato vai se apresentar para você. Sim, verdade. O Outback, muito bem lembrado. Então é bem bacana. É, E aí acho que a gente pode partir para o próximo ambiente, né? pode, só falando da área de serviço, que também seria a mesma coisa, né? Da cozinha. Iluminação Sim, neutra ou branca. exato. Branco A área de frio. serviço é a mesma coisa, lavanderia, né? Enfim, É, que mesma seria coisa, essa branca aqui, ou neutra. a branca frio. Exato. E E aí o aí vamos banheiro, falar né? então isso, o banheiro, que também já entra mais ou menos nesse mesmo padrão, né? Sim, nesse mesmo padrão de você utilizar branco neutro ou branco frio e alguma iluminação de destaque, você usar a branco quente, se você quiser.
Sim, nesse caso da iluminação de destaque, você pode utilizar tanto, a gente até estava conversando, né, dessa diferença entre o tipo de ambiente que você vai ter. Então, independente dele ser um banheiro, é importante você se atentar a, por exemplo, eu tenho um comércio e eu tenho um banheiro ali naquele comércio, ou é o banheiro da minha casa. Então, se você tem um banheiro em casa e quer que ele tenha esse ambiente mais relaxante, é legal você trabalhar com uma iluminação neutra ou com pontos com o branco quente, porque ele vai te trazer esse conforto. Agora, se é um banheiro de um consultório ou de um comércio, aí já é interessante que você trabalhe com o neutro ou branco frio, porque é uma atividade que a pessoa vai entrar ali, fazer o que tem que fazer e sair já imediatamente. Diferente de um banheiro onde você quer ter um clima mais de spa, algo onde é realmente para relaxar e se tranquilizar ali. E também o lavabo, também dá para usar uma iluminação mais diferente. Sim, exato, porque é um ambiente também onde você vai fazer coisas muito rápidas, né? Você não fica muito tempo dentro de um lavabo. Sim, né? Normalmente é para as visitas e tudo mais. Exato. E aí, com relação aos banheiros, algo que também é bem legal, isso, claro, pode acontecer tanto no quarto quanto no banheiro, mas é a iluminação para espelhos de maquiagem. Nesse caso, você até pode ter, de repente, uma iluminação quente no banheiro inteiro, mas no espelho de maquiagem é importante que você tenha uma iluminação neutra. Por quê? Como a gente citou, ela vai refletir exatamente a tonalidade do seu rosto. Então, você também não vai ter, assim como as roupas, né? Você não vai ter o problema de repente, se maquiar e aí, quando você sair na luz do sol, vai perceber que a tonalidade da base, por exemplo, não foi a correta. Ela estaria ou mais clara ou mais escura. Então, quando você utiliza uma iluminação neutra, você sabe exatamente que aquela tonalidade que você está vendo no espelho é a mesma que vai refletir quando você estiver na luz do sol. Então, é por isso que a gente fala para usar a neutra na hora da maquiagem, porque senão a gente erra feio na maquiagem mesmo. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa pode até perguntar, né? Nossa, mas o que aconteceu? Às vezes nem associa isso à iluminação. Nossa, o que aconteceu? Que passei, aí agora saí e mudou, né, o tom. Mas não, era o mesmo tom, só que a luz que você tem no ambiente onde se maquiou influenciou na sua percepção de cor. Sim, aí vai ver, não é nem a base, nem nada, é a luz mesmo. Exatamente. É bem interessante isso, porque são coisas que às vezes acabam passando batido, né? É. E a sala, que a gente pode usar uma iluminação mais aconchegante, uma iluminação branco quente, né? Uma iluminação aqui, ó, mais amarelada. Sim, de repente você pode ter um pendente, né? Aquele pendente de piso, uma luminária de piso, nesse tom bem quente, ou até de repente no restante da sala um neutro. Também dá para super mesclar essas duas tonalidades, mas o quente é o ideal porque ele vai trazer muito mais conforto para o ambiente de sala. Isso, conforto, aconchego, e é o que a gente precisa para a sala. Então, por isso a gente fala para usar para uma iluminação mais geral essa branco quente mesmo. Exato. Aí, algo que também é interessante, porque a gente citou a cozinha e agora citou a sala. Mas vamos supor que vocês estivessem em ambientes integrados, cozinha e sala juntos. Então, seria interessante ter uma tonalidade que estivesse neutra entre esses dois tons, né? Porque a gente comentou que na cozinha é uma iluminação fria e na sala é uma iluminação quente. Então, é interessante que você trabalhe tanto na cozinha quanto na sala com uma iluminação neutra, para que no momento em que os dois ambientes estiverem acesos, você não tenha uma marcação, né, muito forte de iluminação. Sim, para quando for ambientes integrados, tipo um estúdio Exato. ou algo tudo junto. Aí é importante utilizar uma iluminação neutra porque vai atender as duas situações. É, exatamente. E para o quarto, a mesma coisa, né? Da sala, utilizar mais a iluminação quente, né? Sim, iluminação quente também para trazer esse ambiente muito mais confortável. A não ser que seja o caso de você ter, por exemplo, um quarto com uma área de home office ou uma área de estudos. Aí, de repente, você pode ter ali na sua mesa, né?
de trabalho ou de estudos, uma luminária com uma iluminação neutra ou uma iluminação fria. Porque aí ela vai conseguir te trazer atenção, que é isso que a Rosa mostrou agora. Então você tem ali na sua bancada, ou de repente pode ter uma fita de LED, né? Que ilumine essa bancada de trabalho ou de estudos, ou uma iluminação, como no caso de um abajur ou algo assim. E aí você traz essa iluminação branca, aliás, iluminação branca fria ou neutra, porque ela consegue te deixar atento para as atividades que você for realizar ali. Do contrário, se você deixar tudo quente e tiver esse tipo de uso, pode te trazer até sono e indisposição. Sim, e eu já vi na Leroy Merlin, da última vez que eu fui lá, eu já vi plafon de LED com as duas tonalidades, a branco neutra e a branco quente, para você escolher no mesmo Então é plafon. bem bacana. Já vi Você também. consegue ter essa flexibilidade já direto no plafond que escolher. Então é bem legal. Sim, Uma outra coisa que é bem bacana também são as luminárias, né, as lâmpadas que são ligadas por Wi-Fi. Algumas têm a tonalidade RGB. Então você consegue pelo controle ou pelo celular clicar, né? Então eles mesmos já colocam lá, além das lâmpadas, as partes coloridas, né, a luz colorida, você tem o branco frio, o branco quente e o neutro. Então, naquele momento, você já consegue clicar e a luz automaticamente altera para o tipo de uso que for necessário para você. sim, também tem as coloridas, né? Se você quiser. Sim, então se é um ambiente. Geralmente quem joga videogame, né, É, gosta muito de ter essa iluminação mais colorida. E aí você tem um ambiente muito. Uma única lâmpada é capaz de tornar o ambiente muito versátil, porque na hora de jogar videogame você põe colorida, na hora de estudar você põe a branca, na hora de assistir TV você põe a quente. Então é super bacana. sim, super flexível essas iluminações hoje em dia, tá tendo. Tô gostando também. Exato. Até por esse motivo, né? Por um ambiente ter vários usos. Sim, exatamente. Hoje em dia, né, principalmente depois da pandemia, um ambiente se tornou. Hoje em dia se tem essa necessidade de ter mais de um uso para os ambientes, principalmente quem mora em apartamento, onde o local é muito menor e aí precisa ter essa versatilidade. Sim, principalmente para utilizar o quarto junto com o home office. Muito isso agora. Exato. Então é bem bacana esse tipo de função, a tecnologia vindo para auxiliar nesses sentidos. Sim. E os corredores, também a gente precisa pensar na iluminação, né? Sim, tanto o hall quanto o corredor também é importante ter uma iluminação adequada. Sim. E aí isso também é muito relativo, porque assim como a gente citou, por exemplo, dos banheiros, né? De você ter um banheiro mais com ar de spa ou um banheiro mais para uma área comercial ou lavabo, o mesmo se aplica a corredores. Se você tem, por exemplo, um corredor residencial, é legal que seja uma iluminação mais acolhedora, no caso, uma iluminação mais quente. Agora, se é um de. Ou mesmo um consultório, algo assim, já não. Já é importante que seja uma luz fria ou neutra, porque ela vai conseguir ter a atenção dos pacientes e até de quem está ali trabalhando também, né? É importante que a pessoa não fique sonolenta, a recepcionista, no caso. Então, é importante ter uma iluminação fria, né? Ou no máximo neutra. No máximo neutra. Porque a amarela já vai ser igual ao quarto, né? Aí não dá. É, exatamente. Então, ela vai deixar todo mundo muito relaxado. Agora, a gente comentou dos consultórios, mas se fosse um spa, aí seria bacana ter na recepção uma iluminação amarela, porque você quer que a pessoa relaxe naquele ambiente. Então, nesse caso, funcionaria super bem. Por isso que a gente tem que ver também a funcionalidade do local, né? Sim, exatamente. E aí a gente percebe como cada local tem a sua particularidade. Não dá para, não existe uma fórmula onde você aplique em tudo, né? É importante analisar cada necessidade. Sim, por isso que é importante entender, né? Na hora de comprar uma lâmpada, o que que é cada coisa. Exatamente. Aí a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como
funciona? Porque muitas vezes acontece da pessoa ir até uma loja, comprar uma lâmpada e aí acabar ou não sabendo qual lâmpada comprar, né? Porque existem muitas opções, ou não sabendo qual tipo de lâmpada é ideal na questão de emissão de luz. Então a gente vai mostrar para vocês o que geralmente acontece. Aí a gente tem aqui um exemplo, não sei se dá para enxergar direito, peraí. Se tá. Mais ou menos, não muito. Vou tentar diminuir a luz aqui. Tem que fazer igual as blogueiras, né? Tá focando, pessoal. Acho que é a posição. Aqui, melhor. né? Agora sim. Isso. Aqui, por exemplo, a gente vê, né, que tá marcando 60 watts e embaixo E27. O que geralmente costuma acontecer? A pessoa vai, né, até a loja, o cliente vai até a loja e vê uma lâmpada lá marcando 60 watts e vê uma outra marcando, por exemplo, 100 watts. Geralmente, se ele quer um ambiente que precisa estar mais claro, ele acaba comprando a de 100 watts. Mas o watts nada mais é do que a quantidade de energia que aquela lâmpada consome, e não o quanto de luz ela emite. Então, existe essa pequena diferença que algumas pessoas podem acabar se confundindo. Então, toda vez que vocês verem na lâmpada o sinal de X watts, isso vai significar o quanto de energia ele vai consumir. Então, assim como vem na conta de luz, por exemplo, você consumiu 500 watts, é isso que quer dizer, que aquela lâmpada está consumindo, ali nesse caso, né, no caso dessa, 60 watts a cada vez que ela é ligada de acordo com o fluxo luminoso. O que vai... Ah, Kimberly maravilhosa! O que vai influenciar na quantidade de luz que ela emite é a informação que vocês vão ver, nesse caso fica na lateral, né, mas cada uma é de um jeito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei se tá embaçado. Tá um pouquinho embaçado, né? Tá. Mas eu falo pra vocês, caso não dê pra enxergar, eu falo. Se vocês tiverem uma por aí, vocês também podem dar uma olhadinha. Mas o que vai influenciar é o lumen, que nada mais é do que a emissão de luz. Então, o que significa o lumen? As normas, né, estabelecem que cada ambiente precisa de uma quantidade de lumens ideal, que é o tipo de uso que vai ser utilizado. Então, por exemplo, para um escritório você precisa ter 100 lumens. Para uma cozinha você tem que ter 250 lumens. Então, é nisso que você vai saber a quantidade de luz que você precisa naquele ambiente. Então, eu preciso de um ambiente... É claro que o profissional é quem vai te dizer exatamente quanto você precisa. Mas vamos supor que você tem uma cozinha, essa lâmpada queimou, e você precisa comprar uma lâmpada que emita bastante luz. Então, o que você vai olhar? Não são os watts, mas sim o quanto de lumens essa lâmpada tem. Quanto mais lumens ela tiver, mais ela vai iluminar o seu ambiente. Quanto menos lumens ela tiver, mais amarela ela vai ser. E quanto mais lumens ela tiver, mais branca ela vai ser. Isso também vale para os kelvins, que é a questão daquele casinho que a gente vê do lado, às vezes, de algumas especificações. Uma outra coisa, geralmente você vai ter a tensão, né, que é a voltagem, 110 ou 220. Você vai ter depois a potência, que são os watts, que é aquilo que eu comentei, que aparece no início da lâmpada. Depois você vai ter a emissão de luz, que são os lumens, que é o que eu citei agora, que é importante que você se atente, porque quanto mais lumens, mais luz ela vai emitir. E, por fim, a eficiência luminosa, que é o Lm/W, que é a associação entre a eficiência luminosa, aliás, entre a luminosidade e os watts. Ou seja, a relação que cada fluxo luminoso vai gastar de energia. Então, é isso que vai dizer, na verdade, com relação aos watts. Então, é importante que você se atente que, não necessariamente, quanto mais watts ela tiver, mais energia ela vai emitir. Uma coisa não está atrelada à outra. Isso mesmo, ótima explicação. E aí é bem legal também saber que, vamos supor que você tenha um lustre com 4 luzes. Então, se na sua sala
de estar de X metros quadrados, você tenha que ter uma luminância de 500, né, 500 lumens, você pode dividir entre esses quatro bocais, né, que você tiver. Então, cada lâmpada não vai ter 500, cada lâmpada vai ter 125, né? Acho que dá. Isso, aí dependendo do número de lâmpadas, aí faz a conta para ver os lumens necessários para aquele Exato. ambiente. Até porque você pode acabar comprando, porque quanto mais luz cada lâmpada ele emite, mais cara ela vai ser, né? Então, você pode acabar comprando uma lâmpada muito mais cara, que emita muito mais luz do que você realmente precisa. E É, aí você não vai ter algo eficiente. Por isso a importância, novamente, de ter um profissional para te ajudar. exatamente. Uma outra coisa que eu esqueci de citar é que não tá dando para vocês verem direito. Mas abaixo, aqui no caso dessa, do 60, a gente tem uma marcação com escrito E27. O que significa isso? Significa o bocalzinho da lâmpada, né? O lugar onde você rosqueia. Por quê? Cada bocal, o E27 é o padrão. Mas de acordo com outros bocais, você pode ter uma diferença nisso aqui. Então, se você tem, por exemplo, uma lâmpada de abajur, não vai ser E27, vai ser uma outra numeração. Ou se você tem uma lâmpada de onde você precisa colocar uma lâmpada muito maior, né? Um pé direito duplo, ou uma área de fábrica, que geralmente tem aquelas lâmpadas enormes. Você já vai ter um outro bocal que vai ser maior que esse. Ou seja, ele não vai ser o E27, vai ser um outro. Ou se você tem aquelas lâmpadas bolinhas, sabe? Que são coloridinhas também. Não vai ser o E27, ele vai ser bem menorzinho. Então, isso também é importante se atentar. O E27 é o padrão, que é o que geralmente a gente coloca nos lustres e tal. Ou plafon, o que for. Mas isso pode variar de acordo com o tipo de luz e o tipo de objeto onde você vai colocar essa iluminação. Sim, boa observação. Uma garagem, né, que precisa ter uma iluminação maior também. Isso. Aí a pessoa pode acabar comprando errado. De repente, já aconteceu até aqui em casa mesmo. Minha mãe sair para comprar assim, aleatória, e chegar e a lâmpada ficar muito larga no bocal. Por quê? Porque a gente não tem esse costume de se atentar ao bocal que tem que ser o ideal para aquele tipo de lâmpada. Sim, Então, são algumas dicas que fazem parte do nosso dia a dia, né? E é importante a gente saber. muito importante para não comprar errado e não iluminar errado a casa, né? Exatamente. E aí, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para falar, Rosa? Acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Acho que não. Que aí também, se tiver alguma dúvida, a Rosa vai postar, né, um pouquinho sobre isso, um resumo sobre o que a gente falou. E Vou colocar o aí, resumo lá comentem no lá. Instagram e eu vou colocar essa live também lá. É Para isso quem aí. Aí quiser assistir de comentem. novo, anotar tudo que a Jéssica falou, assiste que vai estar lá gravada. E também tem o resumo. Mas se tiver alguma Isso aí. dúvida, já pergunta aqui. Isso aí. Aí, a gente vai tentar também, se vocês gostarem do conteúdo, a gente pode tentar fazer uma outra falando mais um pouquinho sobre isso, que é um assunto bem bacana. E surgiram também outros temas para gente falar um pouquinho. As lives são bem curtas, então são bem didáticas, bem simples, de fácil entendimento, mas ajudam bastante para o dia a dia de cada um. Sim, a gente escolheu fazer lives mais curtas mesmo por conta disso. Para ficar mais um negócio mais didático. Isso, isso aí. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, comentem lá no post que a Rosa vai colocar. Eu vou compartilhar também no meu. Fiquem à vontade para fazer perguntas. E a gente aguarda vocês na próxima semana. Até a próxima terça, então, às 19 horas, aqui no Instagram, para a gente falar de um outro tema, ou se vocês tiverem alguma sugestão de tema, deixa aqui pra gente também. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau!